Oficialmente estamos gravando aqui o nosso encontro cultural. Renata, a palavra é sua. Então, vamos lá, vamos continuar com o nosso objetivo de fazer esses encontros culturais. Esse é o quinto encontro cultural. Então, a gente sempre tenta trazer alguma coisa relacionada com a República Tcheca. Então, o Pedro, que é descendente do presidente Kubitschek, eu conheci num curso de livro de artista, conversamos um pouco e depois eu lembrei que ele estava estudando, estava fazendo essa trajetória de pesquisa de onde vinha a família dele exatamente. E eu achei uma boa ideia a gente apresentar isso aqui, porque acho que é interessante, além disso, ele é artista também. Então, eu acho que vai ser muito bom a gente conhecer um pouco mais da história da família e um pouco mais do Pedro mesmo. Então, Pedro, seja bem-vindo. Vamos Obrigado, aproveitar Renata. a sua exposição. Obrigado, gente. Boa noite. Eu vou contar um pouquinho aí dessa história aí que a pesquisa assim já vem acontecendo há muito tempo e eu também peguei ela no meio do caminho aí quando me encontraram para poder ajudar na pesquisa da família, né? É, e aí juntou alguns interesses, porque eu também queria saber desde a minha origem e tudo, e aí é, foi contribuindo e a gente foi avançando aí nas pesquisas que hoje em dia ainda não terminou, né? A gente está, eu vou falar um pouquinho aí, ainda está acontecendo bastante coisa. E aí foi mais ou menos em 2000, foi início de 2020, antes da pandemia, nós fomos para Praga para poder fazer um uma apresentação no Senado, né? Foi uma conferência sobre essa pesquisa. E aí de lá para cá ela foi ganhando outras proporções aí. Então vou contextualizar primeiro aqui a história da família, né, um pouquinho. Vocês podem me interromper aí com as dúvidas e tudo. Nem tudo também eu sei não. É tão difícil, né, pegar dados históricos assim, ainda mais sendo é, o Juscelino aí. A gente tem a figura do Juscelino como algo da história do país, e mesmo assim a dificuldade da gente conseguir os documentos e conseguir coisas de pessoas anteriores, né? Então, não é fácil a pesquisa. Ela, ela aconteceu no Brasil todo, assim, em vários lugares, no Rio de Janeiro, Salvador, no sul do país, nos portos do sul. Então, onde foi preciso investigar aí a origem e a vinda, né, da República Tcheca, os pesquisadores, foram envolvidos vários pesquisadores, não sei se alguns deles entraram aí já, que eu convidei alguns. Então, até hoje, assim, algumas coisas a gente ainda não tem a total certeza, né? Estamos fazendo a busca. Mas aqui nessa imagem aí do Juscelino, a gente vê a foto no alto aí que ele conta, né? Isso é de uma revista publicada na época, que ele conta aí a família da mãe dele, da esquerda para a direita, a avó, né, Maria Joaquina, o avô, Augusto Elias, e a mãe dele, Júlia. Na foto de baixo está o João Nepomuceno Kubitschek, que foi senador e vice-presidente do Estado. E aí ele tem o famoso poema também, Ermengarda, né, que foi publicado. Aí a família começa com a vinda do Jan Nepomuk Kubitschek. Então, Jan Nepomuk, né, Kubitschek. E aí o nome, ele faz essa transformação para o alemão, né, que vira Kubitschek. E aí ele vem de Trebon, do sul da Boêmia, só que essa origem mesmo a gente não conseguiu comprovar. Alguns falam que é do Trebon, do sul da Boêmia, outros falam que é da Boêmia do Sul, aí a gente não sabe o que está relacionado as publicações, às vezes a tradução, né, em alguns casos, mas aí eu vou falar como que a gente fez lá na República Tcheca para poder investigar melhor isso. E aí essa vinda dele, ainda essa interrogação, provavelmente o Jan Nepomuk saiu da República Tcheca por volta dos anos 1830, e aí chegou no Brasil em mais ou menos nessa época, 1830, 32, em alguns estudos.
falam que só em 35. A gente tem muitos documentos dele depois que ele já está no Brasil, mas nada da entrada dele no Brasil. Então, a gente tem os documentos da casa dele no Cerro, ele tinha uma empresa de marcenaria, e aí os documentos também do acompanhamento que ele fez com o médico lá no Cerro, em Diamantina. Aí existem várias teorias dessa entrada dele no Brasil. Hoje em dia, a teoria principal assim é que ele chegou em navio de estrangeiros mesmo. Era um período que recrutava muitos estrangeiros que sabiam certas técnicas para vir para o Brasil, né, na monarquia no Brasil. Então, na época, eles faziam essas campanhas para vir, né, especialistas, e como ele era marceneiro, era uma especialidade que precisava, né? E aí foi feita até uma pesquisa nas guildas, que são as casas né, de especialistas que tem lá na República Tcheca. E aí tem uma pesquisadora de lá que fez as pesquisas nessas casas de marcenaria para ver se ele estava inscrito em algumas, mas são muitas cidades, muitos registros, ainda não conseguimos de todos e não foi encontrado ainda, principalmente na região de Trebon ali, que foi a pesquisa mais condensada, né? E aí, a vinda para o Brasil, a gente pensa nessa entrada pelo Rio Jequitinhonha, pela cidade de Belmonte, na Bahia, que nessa época recebia muitos imigrantes e de forma clandestina até. Então, é um lugar que não se tem tantos registros das chegadas desses navios. E aí, então, talvez a gente ainda está fazendo uma pesquisa lá. Esse ano, um dos pesquisadores, o Peter, foi lá em Belmonte para poder tentar no arquivo público conseguir alguma coisa, no arquivo do Porto, mas ainda não foi encontrado também, até porque muitos dos documentos foram levados para o arquivo de Salvador, e aí estão fizeram essa pesquisa lá também. Mas a gente pensa nessa entrada porque é uma entrada que veio muitos navios da Alemanha, né, assim, de alemães que foram até o Mediterrâneo, pegaram o navio e vieram nessa época. E aí o rio permite essa entrada para dentro do continente, e no final do Vale do Jequitinhonha, do Rio do Jequitinhonha, né, que atravessa a parte norte ali de Minas, chega até o Cerro, que é o distrito próximo de Diamantina, aonde o Ian Nepomuk se instala e cria a sua empresa de marcenaria. Então, por isso que é uma entrada plausível. Mas os pesquisadores, né, já fizeram a pesquisa toda se ele pudesse vir pelo Rio de Janeiro, passado por Ouro Preto na época, e depois chegado ao Cerro. Então, tem várias teorias, assim, mas nenhuma até agora a gente conseguiu comprovar desse caminho que foi feito, né? E aí, aqui um pouquinho da árvore genealógica para a gente entender, né? Então, Jan Nepomuk Kubitschek, que vira Jan Nepomuk Kubitschek, e era conhecido como João Alemão. Aí ele casa com a Teresa Maria de Jesus Aguilar e tem 3 filhos. O primeiro é o Carlos Kubitschek, que faleceu cedo, assim, ele tinha menos de 20 anos, teve uma doença grave e faleceu. Aí o segundo, João Nepomuceno Kubitschek, que é o senador que a gente viu a foto lá no início, e o Augusto Elias, que vai ser o avô do JK. Então, o João Nepomuceno Kubitschek tem o filho Lincoln Kubitschek, o Augusto Elias tem a filha Júlia, entre outros filhos. Aí eu não coloquei todo mundo, porque senão não ia, não ia caber, ia só confundir a gente aqui. Aí, seguindo a mesma árvore, né, o Lincoln Kubitschek tem o Moacir Kubitschek e a Júlia Kubitschek, o Juscelino. O Moacir, que vai ser o meu avô, que era primo do Juscelino. Então, o Juscelino aí depois tem a Márcia e a Maristela, que é a filha adotiva, e o meu avô, o Lincoln Kubitschek Neto, que é meu pai, eu, aí a Márcia tem a Ana Cristina, eu tenho o Rafael e a Márcia tem o André, e para por aí a sequência da família, né?
Então a família é bem pequena, assim, apesar de ter os irmãos de todos, né? Por exemplo, tem os irmãos do Lincoln Kubitschek, do Moacir, os irmãos, a irmã do Juscelino, né? Mas nem todos dão a sequência. E isso foi muito importante na pesquisa, porque a gente fez o padrão genético, e para fazer o padrão genético da sequência, até para poder identificar os genes da República Tcheca, teve que seguir uma ordem de um cromossomo. Por exemplo, se fosse a pesquisa de uma mulher, seria o cromossomo X. Como foi na pesquisa de um homem da família, foi um cromossomo. Oi? Aí foi um cromossomo Y. Então, a gente poder pegar essa linha da família, então, que foi toda masculina, né? De pai e filho. Alguém quer perguntar? Porque eu não vejo vocês, né? Não, acho que é som do fundo, Ah, acho que é tá. melhor tirar o som, né, Paulo? Aí, então, para poder fazer a pesquisa genética, então eu fiz o teste genético, foi feito aqui no Brasil e lá na República Tcheca, lá em Praga, no laboratório. E aí, nessa pesquisa, eles coletaram os genes e fizeram a identificação. Hoje em dia é possível, né, estabelecer a identificação dos genes por origem. E aí foi solicitado pelo laboratório da República Tcheca alguns genes específicos para poder ver se essa linhagem aqui estava realmente ligada à República Tcheca, uma vez que a gente não tem o local exato do nascimento do Jan Nepomuk, né? E aí foi comprovado, sim, que os genes são todos, segue a linhagem, né? E aí, hoje em dia, está lá, segue essa pesquisa sendo feita com outros Kubitscheks de lá, para a gente poder saber se tem algum parentesco em alguma cidadezinha lá do interior. Então, ainda é feita uma campanha na televisão, é feito campanhas, é, é, o Petri, que é o pesquisador principal, vou falar um pouquinho dele, ele vai sempre em entrevistas, em jornais, e para poder ver se consegue com que mais pessoas, né, e às vezes também o patrocínio do governo para poder realizar esses exames, que não são, os testes não são baratos, né, mas aí a gente, dependendo da possibilidade, está sendo feito ainda. Aqui, então, essa foto da esquerda tem o Juscelino com o Lincoln Kubitschek, o Moacir, que é esse mais novo, que era o meu avô, e aqui o Juscelino com a mãe, né, a Júlia. O Juscelino, quando estudava medicina e veio para Belo Horizonte, ele ficou muito tempo na casa do Lincoln Kubitschek, morando e estudando, e foi um aporte, né, para ele, assim, dentro, aqui em BH, que recebeu ele. Era uma casa, não sei se todo mundo conhece Belo Horizonte, era uma casa ali perto da Praça Raul Soares, hoje em dia é um prédio da sede da Prefeitura de Belo Horizonte. Aí aqui é o João Nepomuceno, então, se a gente pegar aquela ordem, é o que está diretamente relacionado à minha linhagem, né? E, e, e aí eu coloquei aí no fundo, tem esse poema que ele fez, o Ermengarda, e que ele foi senador e vice-presidente do Estado e que teve muita influência aí na decisão da política pelo JK, né? Isso aí pelos relatos aí da família que a gente tem e tudo. Então teve muito, ele aprendeu muito com a história dele, né? E aqui no Cerro, né, é a cidadezinha perto de Diamantina, então fica bem próxima de Diamantina, não sei quantos quilômetros, mas é pouco de 15 a 20 minutos de carro do centro de Diamantina. E essa é a casa aonde que o Ian Nepomuceno construiu, né? Então ele fez essa casa para morar aqui nessa parte de baixo que a gente vê na lateral tem uma tenda, era onde era a marcenaria dele. E aí consta, ele tem um registro dessa marcenaria e na época tinha alguns escravos, né, que trabalhavam com ele, e a gente
pega alguns relatos mostrando que assim, ele ajudava muito esses escravos que se tornaram uma família dele, eram 12 escravos, então é muito interessante a gente ver alguns relatos, assim, de como que virou uma família e que ele ajudava, até por ele não ter mais ninguém, né, no Brasil. E aí depois que ele conhece a Teresa também já tinha um filho, então ele vai se instalando. E ele traz também essas técnicas da marcenaria. Então, existem alguns relatos aí de alguns pesquisadores, a Soraya Brix, ela fala para a gente da questão dessas varandas, o torneado, que era um jeito diferente de fazer. Então, tem os armários que ele fazia, nós visitamos alguns lugares, algumas pessoas que compraram, que tem esses armários hoje também. Tem alguns aqui em Belo Horizonte, em casas particulares. Então, a pesquisa chegou nessa origem, assim. E alguns móveis, as características são realmente da produção de marcenaria, da escola de marcenaria tcheca, né, assim, com o acabamento das maçanetas, algumas coisas do tipo. Aqui foi a nossa conferência lá em Praga, né, então, quando a gente foi em 2020, foi em janeiro, um pouco antes da pandemia, então ainda estava parecendo que estava normal, né, mas a gente não sabe quando que já estava espalhando a Covid. Então aqui a gente tem esse mais alto aqui, é o Petri, que é o responsável por toda a pesquisa, e ele é presidente do Museu da Imigração, da República Tcheca, que fica em Hauskon. Então, ele que encontrou os pesquisadores tanto de lá, e quanto a essas 3 pesquisadoras aqui que estavam com a gente, a Keila, a Soraya Brix e a Zara. A Zara tá aí mesmo assistindo a gente, né, Zara? E aí cada uma fez dentro da pesquisa histórica. A Zara mora lá no Cerro, então ela ajudou muito em pegar os documentos que estavam lá, até hoje ainda, né, Zara, o contato com o médico que está lá, que a gente tem relatos que ele guardou, documentos da época, né, prontuários médicos da época, então ela que foi a fundo lá nos detalhes aí. Aqui foi nosso encontro lá com os ministros, o ministro. Aqui foi quando o Petty veio no Brasil a primeira vez, então tá à esquerda que a gente, eu fiz esse quadro do Juscelino que ele colocou lá no museu, né, tá lá no museu, depois vou mostrar aqui a foto mais de perto, e o lançamento do livro dele. O livro dele é A Imigração das Terras Tchecas para o Brasil no século XIX. E aí, esse livro, ele conta não só essa parte da pesquisa do Juscelino, mas também de várias outras famílias que ele ficou muito tempo aqui no Brasil, através da USP, em São Paulo, para poder fazer essa pesquisa direto com os familiares, com as pessoas, né? Ele também tem alguns parentes aqui no sul do Brasil, e também ele conta bastante da vinda da família da Leopoldina, né, ele teve contato também com a família dela, os descendentes, para poder fazer esses detalhes aí. O livro é bem interessante, depois eu vou passar para a Renata o link, quem quiser comprar também, vende pela internet. E ele já fez o lançamento em São Paulo, foi no início do ano. Aqui é o Museu da Imigração, lá em Hauskell, né, que é de responsabilidade dele. Então, o museu, ele tem todo o acervo dessa pesquisa, tem uma sala do JK, uma sala da Leopoldina, e tem uma sala em que ele coloca toda a documentação de todas as outras famílias, o máximo que ele vai conseguindo. Então, até hoje ainda tem muitas famílias que estão fazendo pesquisa, procurando a descendência, vão, conversam com ele, né, para poder tentar identificar aí de onde que veio, de onde que partiu, como que aconteceu, e tem muitas histórias interessantes, né? Teve uma história de uma amiga dele lá agora acho que foi em Pilsner que a gente foi, e a avó da amiga correspondia com um ex-namorado dela que veio para o Brasil
na época da Segunda Guerra, então eles tinham todas essas cartas, e nas cartas ele contava todo o contexto histórico brasileiro e contava muito também depois do governo do JK. Então, foi interessante ter essas histórias e ela trazer isso, e também vai virar um livro daqui a pouco, né? Então a gente foi descobrindo e fazendo muitos laços aí nessa pesquisa. Aqui é quando ele veio em Diamantina, na casa do JK, e o museu. Esse foi o lançamento do livro dele aqui em Belo Horizonte, na leitura. Aí tem o Petri Linhar também, que é da República Tcheca e está fazendo um comércio aqui no Brasil, representando os vinhos, né, os vinhos da Morávia. Então, ele trouxe também, e aí teve essa abertura em que ele fez a degustação desses vinhos e está representando aqui, está indo muito bem. Aí aqui ele foi com a gente visitar a igreja da Pampulha, e aí na foto da direita está o meu pai, a Keila, o Petri e um amigo dele, Thomas. E aí a igreja da Pampulha também é interessante porque ela faz um pouco parte da história do meu pai, que ele foi batizado na sagração da igreja. Então aqui tem as fotos que foi do batismo, né? A igreja ela foi feita em 1943, isso mesmo, eu acho, né? A construção dela é embaixo, 1943, mas ela só foi consagrada em 1959 por questões políticas e religiosas. O arcebispo da época não aceitava a igreja porque tinha um painel do Portinari que tinham o São Francisco com os animais, e na época ele não aceitava isso. Então, não se sabe se foi só um pretexto, se era político mesmo o motivo, mas enfim, aí demorou até 59 para poder fazer a consagração, e foi o dia da inauguração, o dia do batizado, só que encheu muito a Pampulha, e teve uma apresentação de índios, então saiu aí nos jornais, foi uma confusão danada. Mas aí tem a foto que tá o Juscelino, o meu pai, esse bebezinho, a minha avó e a irmã dela, que foi madrinha junto com o Juscelino. E esse é falando um pouquinho da consagração, né, na aula da Pampulha. Aí esse é um quadro, né? Aí aqui eu já vou entrar um pouco já na parte artística aí, que a Renata, a gente conheceu participando desse grupo, né, da Casa Contemporânea com a Fabiola Notari, em que o trabalho é feito sobre livros de artista. Aí eu faço os livros de artista e as obras, as pinturas juntos, né? Então, esse foi é o quadro que foi com o Petri lá para o museu, na República Tcheca, que está lá, que foi um retrato especificamente para colocar lá na sala JK, né? Mas aí aqui entra um pouquinho dentro da pesquisa. Aí ela já tem um caráter mais contemporâneo, assim. Não são todos que vão seguir essa linha do retrato. Então eu já trabalho um pouco mais de texturas e cores, é um pouco mais diferente, assim. Aí alguém quer perguntar alguma coisa do Juscelino para a gente não mudar tão bruscamente assim Não, o assunto? eu queria só perguntar, esse que você fez o retrato, o que que é? Ah, Lápis, carvão, o que que é? Aquarela, é o que tinta que a é? óleo. É óleo A sobre tela. tinta a óleo? Tinta a óleo em preto e branco. Tinta a óleo sobre tela. Ele tem uns 40 por 30, né? 40 por 30 centímetros. Agora, o JK comentava alguma coisa dessa linhagem ou não? Ou ele Então, acabou a gente ficando tem um muito. brasileirão? Ele foi ficando brasileirão. A gente Ah, tem muito pouco registro dele falar da origem da família, sabe? Inclusive, eu não coloquei aqui, eu até pedi o Petri que ele tem umas fotos dele quando foi visitar a Trebon. Então, tem ele, a Sara,
né, com as filhas, mas ele falava muito pouco dessa origem, tanto que durante a pesquisa foi levantada a questão, que ele tinha um pouco de, assim, a origem dele, às vezes, relacionada aos ciganos, né, e aí a gente viu uma confusão aí nessa também relacionada à tradução e a publicações, porque o JK ele realmente no Brasil, ele era um presidente populista, então ele conversava com todos os públicos e várias vezes ele tinha esse título de cigano por ser muito, eh, de baile, né, de música que ele gostava muito, pé de valsa, então muitas vezes relacionado a isso, e aí essa vida cigana, que é um termo muito usado aqui no Brasil. Diferente do cigano da República Tcheca, que está relacionado sim a isso, que são pessoas que vivem assim, mas que vivem viajando e que não têm uma origem definida, muitas vezes lá relacionado a as pessoas que vêm da Romênia, inclusive. Então, assim, houve uma distorção do entendimento aí. Mas a origem mesmo a gente quase não consegue, porque ele não explicava muito, né, sobre É. o Kubitschek. Mas eu acredito também que não tinha muito do Jan Nepomuk, não tinha muito documento, ele morreu muito antes, então, assim, a gente também não tinha o que ele usar para poder, né, ficar falando e saber, talvez Uhum. nem ele sabia direito. Porque mesmo que depois, a família pesquisou em documentos próprios, coisas que a gente tem guardado, alguns parentes, eh coisas que eram, por exemplo, do meu avô, da irmã do meu avô, documentos, muitos documentos que o Juscelino deixou guardado com eles, e não foi encontrado nada sobre essa vinda dele, sobre essa origem do Jan Nepomuk. Então, acho que nem o JK sabia direito, assim, de onde exatamente que saiu, né. Só um adendo aqui. Eu fui para Brasília, eu fui no Museu JK, eu fiquei maravilhada com o acervo que eles Memorial. têm, com a qualidade do museu, fantástico, valeu muito a pena. Se alguém for para Brasília, não deixe de ir. É, lá é muito legal mesmo. Aí aqui então vou entrando na apresentação dos trabalhos. Então eu estava a minha pesquisa ela parte por essa construções, né, de texturas, intervenções que resultam em paisagens. Então os elementos dessas construções são conectados às relações de cada tema proposto na série, possibilitando outras camadas de entendimento. E aí eu trabalho 3 séries, uma que é essa sobre o Rio São Francisco. Então o Rio São Francisco está ali pertinho do Jequitinhonha, né, as bacias hidrográficas dos 2 se encontram ali no norte de Minas, mas é porque está muito relacionado também à minha família da parte de mãe, então que é um lugar que vou desde criança. Então eu explorei um pouco dessa paisagem, é um lugar, né, que faz muito, esses lugares inóspitos, né, que faz a gente conectar com a natureza, com o espiritual, é diferente, né. Então, essa série, é é uma alusão à vida com as mudanças das intempéries do dia a dia, dos acontecimentos, né. Então, são águas plásticas que escondem o perigo, matas impenetráveis, mas são feitas de vida e relacionam com o contato desde criança do Rio São Francisco. É uma margem, é sempre a margem do rio que sofre degradação ambiental, então é uma série que representa o terreno, o lugar, o território em que vivemos, né? E é preciso conviver, respeitar esse lugar para que a paisagem exista. E aí eu trabalho essa série de uma forma bem abstrata, trazendo essas margens, né. Então aqui, são pinturas a óleo sobre tela, aí aqui tem 1,20 por 1, é uma sequência, aí que essas maiores, elas estão bem nítidas, apesar de ser preto e branco, né, o formato da margem, ele é mais nítido.
Aí aqui ela já começa a ficar mais abstrata, né? Que são telas 40 por 30, e que essa daí, por exemplo, está na exposição que foi agora para Brno, lá na República Tcheca, então está tendo foram 18 telas para lá, e iam passar por várias cidades. A última é Praga. Eu não vou saber falar o nome de todas as Puxa, que cidades aqui. bacana, hein? É, aí são 5 cidades. Aí essa também tá. Aí aqui essa daqui foi especificamente sobre o Rio Doce, que teve aquele desastre de Mariana, né? Então, tem um filme, um documentário que mostra sobre o desastre, que mostra essa imagem da lama quando ela passa pelas árvores, então fica a copa das árvores verdes e o resto fica tudo sujo de lama, parecendo um vermelhão, assim. Então, é mais ou menos isso aí que eu retratei. E aí esse barranco vai tendo essa distorção, vai ficando sempre abstrato, assim. E aí um trabalho com a textura, com os pigmentos, com a mistura das cores, e muito relacionado também a essas mudanças do rio. Então, quando eu coloco a sequência de telas, por exemplo, aqui, olha, é muito barro, é seco, não tem folha. O rio também tá amarelado, né? Às vezes, durante o dia, o rio vai mudando as cores, o tom. Aqui já tá muito verde, já a água já tá azul, parece uma água funda. Então, aqui já tá relacionado já a mata, né, as flores, a seca, que às vezes traz com o pôr do sol esses tons. Você usa mais pincel, espátula, o dedo, Pincel. pincel. Eu sempre uso o pincel, só que eu vou usando o pincel, Renata, às vezes ele vai ficando com as cerdas mais duras da tinta. Para mim é melhor ainda, porque vai dando aqui dá para ver, olha, vai dando É, as a ranhuras, textura, né? é. A espátula não dá, às vezes ela fica muito lisa. Ah, Aqui já é? é um livro de artista, eu fiz ele todo com essas margens aí, com várias cores, é canetinha mesmo, com os livros, direto na página, né? E aí aqui, esse livro é interessante porque, olha, se você acompanhar aqui da primeira, é azul de um lado, laranja do outro. Aí aqui na sequência, é o verso desse laranja. Eu não fiz essa página, é o verso Ai, do que laranja. bacana! Aí aqui o rosa, aí vai O dar o verso verso. do rosa, né? Aí vai seguindo, assim, essa sequência. Então aqui tem esses coqueirinhos, aí é o verso dele, ó. E eu fui deixando isso acontecer, porque foi compondo Nossa, junto. ficou muito bonito. Esse aqui é um todo preto e branco. Então, dentro dele, essas 3 primeiras páginas é todo assim, que ele é bem rebruscado, essas margens, e às vezes é seco e às vezes é muito cheio. E a capa dele eu fiz com a tinta acrílica. Então, essa pintura aqui toda texturizada, ela é uma capa bem grossinha, que dá essa tinta acrílica, assim, mais, as Agora, o camadas desenho mais. original também é a óleo em tela e depois você reproduziu isso? Escaneou Isso. e montou o livro. Né, não, esse daqui eu fiz direto no livro. Eu Ah, fiz é, direto. é original? Ó, é original, usando nanquim aqui em cima, e aqui embaixo eu usei uma tinta acrílica. O que acontece? Se eu usasse o óleo aqui, ele poderia estragar o livro, ele ia É. absorver e estragar a página. Tem papel específico para aguentar a tinta a óleo, né? Aí aqui eu não ia conseguir, então eu usei o acrílico, porque é até interessante que depois teve um amigo, o Angerano, que me contou a história da tinta acrílica, que foi lá em Nova York, início dos anos, sei lá, 80, que eles estavam querendo usar a tinta para pintar em qualquer lugar, no metrô, no vagão, né, para os sprays e tudo. Foi quando desenvolveu a tinta acrílica, que era uma tinta plástica capaz de aderir em qualquer superfície e permanecer.
E aí, realmente, aí eu usei ela para a capa aqui do livro e ela permite isso. Só que ela é mais rápida de você trabalhar, né? Não é É. igual o óleo. E às vezes o acabamento, assim, o brilho, eu prefiro do óleo. Eu gosto mais do óleo, acho mais bonito, assim, na tela. Mas aqui na Então, esse peça fica livro é peça impressão. única, você não pensou em fazer múltiplos. Não, esse não tem jeito, peça única. Esse é peça única. Esse aqui eu não fiz não, mas dá pra fazer múltiplos dele, né? Porque escanear tudo direitinho dá É. pra fazer. Agora esse não. E esse é um livro que ele é feito em papel manteiga, várias páginas, e aí essas páginas vão, cada uma tem um desenho pequeno e elas vão completando a paisagem no fundo, porque o papel manteiga dá essa transparência, né? E É, aí eu são costurei, sobrepostas? São são sobrepostas? sobrepostas, são sobrepostas. E aí eu costuro essas páginas e deixo esses fios aqui por cima. Só que eu coloquei eles nessa caixa de acrílico que não abre, então você consegue ver todas as páginas pela transparência, às vezes pela luz no fundo, né, mas você não abre ele e dá para folhear não, ele está fechado dentro do acrílico, então é só pôr através da luz para ver o desenho todo. Lindo esse também. Aí que eu já entro na série Organic. A série Organic é como se fosse, assim, eu falo aí, né, um zoom na margem do rio. São as formas da natureza, ora explícitas e ora sugestivos, né. Então coloco flores e como se essas flores fossem indivíduos, né, então são os exemplares vistos de perto. Então a gente vai ver que tem a série In situ, que foi do rio, a Organic, que é como se fosse o ser, então é a flor, a fauna, o ser humano, e a Credo, que eu vou falar na sequência, que é um sagrado, né, então a gente vai passar aí pelo In situ, que é o terreno, o orgânico, que é as emoções, a dor, a flor, o amor, e o credo, que é o sagrado, então completam todas as séries assim. Então aqui nessa série, ela vai ter a paisagem que somos, nossas peles, nossa estrutura, nossa sensibilidade, tá, a flor, a ferida, a dor, o sofrimento, a cicatriz, a superação, né, a história mais humana. Então aqui também tem a textura, essa flor ela fica, subjetiva, tá vendo? E se fala que é uma ferida, que é uma pele marcada também, também são óleos sobre tela. E às vezes você volta 3 dias depois e você começa a pôr mais textura. Põe, às vezes É. às vezes tem que esperar até mais, porque o óleo demora a secar, né, então às vezes tem que esperar aí uma semana, 2. É que esse daqui é crostas e pétalas, né, essas anteriores é flores e feridas, flores e feridas. E aí aqui já é crostas e pétalas. Então é sempre essa associação, né, do sangue, do fluido e também da delicadeza, né, da flor. Aí aqui, por exemplo, é uma sequência de aquarelas que eu chamo de eflorescências, né, porque eflorescências na medicina são exantemas, são lesões, são feridas que parecem flores. Então aí eu trago aqui nessa série a gente vai ter vestígios aí que eu coloco, né, das células, microscópicos, da flor, e aí de uma forma mais expansiva e da aquarela, que ela permite fazer isso, né. Então aqui tem essa mistura aí da aquarela, que também é uma sobreposição de aquarela, Renata. Aqui eu Ah, eu faço o fundo e aí depois que seca que eu venho com outro detalhe, aí depois passa semanas, eu coloco outro detalhe e vai sobrepondo, sabe. entendi. Elas têm 1 por 80. É, a gente percebe que não é uma aquarela aquosa, né? É uma coisa um pouco mais É, consistente. né. E aqui é a série Credo.
Aí eu tirei esse nome Credo, a gente usa aqui muito em Minas, né, a gente fala credo, É, mas só que ele vem do termo que a gente falava assim, cruz credo, Deus, né, cruz é. credo. Mas na verdade é uma oração, o credo é uma oração que foi feita no primeiro concílio de Nicéia, em Hum. 325 depois de Cristo, que era uma declaração de fé. Então hoje em dia tem a oração que quem é católico eh, fala: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Todo-poderoso. céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho". É essa oração que é o credo, né. Então, mas aí eu escolhi esse nome por causa disso mesmo, dessa que é uma declaração de fé e dá esses vários entender aí, né. Então, vários significados. E aí, traz essa pesquisa mais para o ritual, uma coisa mais de templo, né, e que eu conecto com a natureza. Então, a principal conexão da religião com a natureza é o céu. Então essa eu trago aqui várias formas de céu, né, então, às vezes, nem parece que é um céu, mas é porque traz essa mistura de cores, de fusão de raios, de gases, de nuvens e elementos que podem entrar nessa paisagem do céu ou não, sejam imaginários, que sejam. Ai, que lindo esse tom. E esse também é um livro todo de aquarela, todo de céus, então todas as páginas. O livro foi ele eu fiz ele foi o primeiro. Ele foi muito importante para trazer essa composição. Aqui tá só alguns, já são muitos hoje, para trazer essa composição, assim, porque o livro na aquarela aqui, ele me permitiu entender esse céu, sabe, com as pinceladas, então aonde você pega aqui uma parte escura e de repente tem um azul e que parece um clarão nas nuvens fechadas, onde está tudo rosa aqui de um sol que entra, uma chuva formando, enfim, vários elementos, e os elementos, imaginários do céu, né, então Uhum. tem aí as tormentas, os seres, os anjos, e aí aqui um projeto, né, para colocar esse livro, ele ficaria, assim, de pendurado, com Uhum. as obras ali, Para o pessoal esses poder folhear, né? Não precisa pôr luz, para não, poder pode folhear. folhear, isso. E aqui é na exposição, aí eu com o meu filho, o Rafael, a Fernanda aí, um pouquinho dessa história aí. Nossa, muito delicado. A exposição está acontecendo aqui em BH, nós fomos esse final de semana. Aonde que está sendo, Pedro? É no Pátio Savassi, é um shopping, na Savassi, aqui em Belo Horizonte, numa região central. Aí é uma galeria que tem lá, que tá fazendo essa exposição junto com o shopping, é uma galeria que faz parte do grupo, né, Multiplan. A curadoria do Paulo Apágua, que também é um curador daqui de BH. E em outubro eu vou fazer uma exposição aí em São Paulo, lá no Espaço Oficina, que vai ser eu e a artista Ana Roberta. A gente vai fazer lá no Espaço Oficina, que é em Pinheiros, que é um espaço que era da Lucrécia, não sei se você conhece, Renata? Não, acho que não. Não A conheço, não. Lucrécia, ela participou também de alguns, junto com a Márcia Gadioli, da Casa Contemporânea, a Ah, gente sei. participou de uma exposição junto. Aí a Lucrécia tem esse espaço lá também, que ela, tem uma parte que é de molduras, né, que ela faz colocação de molduras, montagem de exposições, mas tem uma parte de galeria lá, e aí vai ser bem bacana, que é um prédio que tem um espaço grande, então a gente vai com muitas obras, assim. Vai ser a partir do dia 21 de outubro, depois eu vou mandar Ah, para avisa a vocês. gente. E aí você vai É. levar mais ou menos essa mesma linha, essas mesmas séries. Vão mais ou menos essa série, só com umas obras maiores, umas obras grandes, principalmente do Rio, e uma quantidade também maior, assim. Muito interessante, muito bonito, muito delicado.
E aí você né? fez, quando você bolou essa sequência, você bolou de uma vez ou você foi andando? Fez Não, a eu fui disposição? andando, foi acontecendo, É, foi acontecendo, eu fui fazendo e uma coisa foi levando a outra, e até pela eh, o estudo mesmo do desenho, né, na hora que você vai fazendo, assim, essas camadas e com a tinta, foi levando, sabe, essas outras paisagens, essas outras uhum, construções. E essa parte do daqui, eu tive muita dificuldade, porque é um processo eu sou eu a gente coloca, assim, no na obra, né, mas a gente às vezes é muito contido, né, então é, foi muito difícil e foi um momento que eu estava passando uma certa dificuldade pessoal com o tratamento da Fernanda, minha esposa passou por uma leucemia no ano passado, quem não sabe, né, então ela fez o transplante, passou pelo processo de transplante em novembro, mas deu tudo certo, está super bem agora, recuperando. Mas foi um ano, assim, muito difícil, então essas coisas, assim, que eu fiquei muito tempo com ela internado, em tratamento, e eu vendo aquilo, né, então essa série ela tem muito sobre isso, porque foi um momento de eu expor isso, a forma que a gente tem, né, acho que o artista é, eu tentei psicólogo, mas assim, eu acho que a arte é melhor psicólogo, né, sai muita é. coisa aí. Então, Você consegue aí pôr para eu fora, né? comecei exatamente. Daqui a pouco vem a quarta série, você vai ver. Ah, vai, aí Depois vai do saindo credo. as outras. Vai mudando, a gente vai caminhando, vai mudando, Mas, Pedro, de formação você é médico, mas você ainda exerce ou não? Você divide seu tempo entre a medicina e a arte? Exerço. Eu É. eu eu ainda exerço, assim, bastante, porque eu sou médico, sou dermatologista, médico auditor, então eu atendo o consultório, a clínica e também faço as auditorias em hospitais. Às vezes eu vou até muito em São Paulo para poder fazer, a gente faz auditorias de alguns casos, nos hospitais daí, no Sírio, no Einstein, Beneficência Portuguesa, então eu ainda exerço. Mas aí, junto com isso, eu vou fazendo os trabalhos e é o minha forma aí de expor aí um pouco disso, De pôr para fora um pouco de de pôr si, pra né? fora, assim, Da sua alma, para é. sua alma. Agora, a aquarela a gente consegue dar uma modificada, né? Quanto mais água você põe, ele vai diluindo, você pode até mudar. O óleo não, pôs na tela. É, o óleo não. Aqui, essa técnica que eu faço do óleo, eu até consigo dar. Você vê assim, várias pessoas às vezes que vê pela foto assim já perguntaram, é uma aquarela? Porque aqui até dá para ver muita textura, mas às vezes não fica tão nítido e não vê. Mas aí a gente vê que aqui essa técnica é assim. Primeiro eu cubro a tela inteira com a tinta a óleo branca e depois eu Ah, venho colocando os pigmentos de cor e fazendo esses fundos, sabe? Então hum, aí que vai tendo essa mistura, então é quase que uma aquarela. Então, em vez de eu dissolver na água, vai dissolvendo na entendi. própria tinta. É, Então tem que ser meio rápido, quer dizer, eu sei que a tinta óleo demora para secar, mas se você deixar uma semana, aí não dá mais para você mexer, aí você vai não ter dá que mais. passar, Não aí você dá vai ter que mais. passar outra camada. Aí é uma sobreposição mesmo, aí é um ponto ou outro, né, deixa eu ver aqui algo que faz assim, quer ver? Igual essa daqui, olha, esse vermelho eu venho deixando ele vivo aqui bem depois, porque se eu colocar É, enquanto ele tá branco, ele mistura, vai ficando rosinha e não fica é, tão vivo. muito Aqui lindo o também, trabalho, esses pontos mais fortes. muito bonito. Alguém tem alguma pergunta? Eu sou tagarela aqui, eu estou perguntando tudo. Querem voltar para a tela cheia para a gente poder se ver? Alguns não podem, não estão conseguindo se ver. Isso. E aí, Patrícia, você que também é artista, não dá para ouvir? Não está dando para ouvir. Oi,
Desculpe a aparência, mas é pós-cirurgia, então tudo inchado, etc. né? Enfim. Sim, não, eu fiz ali comentários que eu estou assim muito surpresa com a delicadeza que você consegue traduzir nas telas, olhando a natureza que você ama ali, né, que você já explicou, e com várias técnicas. Está muito bonito. A gente vê a sua alma mesmo. Ah, obrigado, Patrícia. Então, muito lindo. Ah, obrigado. E a Ivana, que é da mesma cidade? É da mesma cidade, Ivana? Bom, na verdade, bem perto. Eu nasci 15 quilômetros do Trебon, em Frahels, que é vilarejo. Mas, na verdade, eu só quis verificar, né, o que estão falando, por exemplo, os fontes tchecos, né, do JK, do João Nepomuk Kubitschek. E é mesmo que, Pedro, que você falou, que eles também estão meio perdidos, porque aqueles registros, porque Trebon é uma cidade muito pequena, só que ao redor do Trebon estão muitos vilarejos. Então, eles Sim, estão achando o primeiro registro do João Nepomuk, né? Só que ele apareceu em uma cidade, né? Perto do Trebon, em um vilarejinho, perto do Trebon, aldeia, tipo aldeia, né? E eles estão começando a fazer o caminho, né? Só que sim. no meio do caminho apareceu uma informação que não está dando certo com a vida que depois foi contada, né, do João. Então, eles estão tentando fazer outro caminho, né? Então, é exatamente o que você falou, mas eu verifiquei com os fontes tchecos que estão falando a mesma coisa, que ainda se está procurando o caminho do primeiro Kubitschek, que foi João, né? E que quando Sim, eles ainda, acham que já acharam, aparece que, mas essa história parece que é da outra pessoa, porque parece que tinha muitos Kubitschek perto do Trebon, dentro do Trebon, então que é um caminho realmente muito difícil de conseguir, mas que eles ainda estão, tipo, fazendo esse processo, esse trabalho para achar o caminho certo do João, de onde ele veio, porque sempre se perde alguma informação, mas nos fontes tchecos está igualzinho, é escrito assim. Ivana, Então, e às a vezes Patrícia fez uma pergunta, né? Alguém viu no texto, no chat? eu até vi, eu ia até perguntar isso para a Ivana, porque, assim, um dos motivos que a gente sabe que ele veio lá da República Tcheca, desse lugar, é por causa do nome mesmo, que é um nome da língua tcheca, de origem tcheca, e aí até existe a divisão do nome, né, que tchek é o diminutivo, né, e a Ivana vai, como professora aí da língua, pode nos explicar. Scooby está relacionado ao gado, vaca, né? Uma coisa assim, e era quem vivia nas fazendas, então a origem do nome está relacionada a tipo, um fazendeiro no diminutivo lá da época, né? Uhum, uhum. É que essa etimologia, na verdade, É, eu não sei também. Mas aquela coisa que agora a Patrícia está lá comentando, o cigano talvez seja um adjetivo de estilo da vida, na verdade é um substantivo, mas é que isso cigano, na verdade, é outro nome para as pessoas que viram da Romênia para gente, só que Sim, depois tudo é, se misturou, né? Então, deveria ser, na verdade, o substantivo da etnicum, né? De étnico. Só que os é. tchecos colocaram isso como gíria, né? Das pessoas da Romênia. Então, tá meio difícil, né? Às vezes, achar a etimologia certa. Então, É isso. é assim. Mas eu estava verificando, né, os fontes tchecos que estão falando e estão falando a mesma coisa como você falou no início do seu PowerPoint. que legal. Então, Bom, Paulo, Mas Jorge, a, algum a pesquisa vai. comentário? Uma pergunta?
De mim, ó. Então, Acho que o Paulo congelou. Não, o Paulo tá. Ah, não. Congelou. deixa eu fazer uma Congelou. pergunta. Oi, fala, Patrícia. Então, esse vídeo, eu posso passar para uma amiga mineira aqui, que ela vai muito para Belo Horizonte, para ela ir ver a exposição, para ver o Pode. vídeo e para ver a exposição. Você diz o PowerPoint ou é Sim. o que nós falamos hoje? É, esse Zoom aqui. Tá. Ah, Sim. pode sim, amanhã vai estar no nosso site lá, a gente vai divulgar certinho. Legal, obrigada. Nada, que isso. Todas as apresentações estão no site, né, Paulo? Sim, todos os encontros estão lá na página do site da União. E também no canal do YouTube. Na verdade, lá na página manda para o nosso canal do YouTube. Estão todos os encontros lá. Tá bom. Muito bom. Gente, Muito mais legal, algum comentário? Mais alguma coisa? muito interessante, muito legal. Ah, São foi legal sempre bons. mesmo. Também muito obrigada. Esses É, encontros são legal. muito bons. São Emocionada de me assuntos- aproximar, né? Assim, né? Minha cidade quase. Então, quando você for para lá, Ivana, você já leva um caderninho, um lápis, você pesquisa e depois você manda para o Pedro. Se Vamos encontrar algum pesquisar. Com subcheck lá. certeza melhor do que aqueles que já pesquisaram há 20 anos. Eu vou chegar com um caderninho e vou novidade? conseguir. Aham, é. Tá bom, muito legal mesmo. Eu queria Muito agradecer, obrigada. Renata, pelo Muito convite, obrigada, a oportunidade. Adorei. Obrigado, Patrícia. Agradecer Agradecer para o mesmo, Pedro, foi né? Pedro, legal. obrigado pela participação. E o Renato, obrigado por ter trazido o Pedro também, né? Isso, então. Interessante. Então, acho que é muito interessante, porque acabou sendo uma mistura de história com arte, né? Muito legal. Parabéns para vocês. Tá Obrigado. bom. Muito bom. Queremos te agradecer, Pedro, pela gentileza de você ter feito esse encontro cultural com a gente. E conhecemos coisas diversas. A gente sempre, em todos os encontros culturais, a gente sempre conhece alguma coisa, que fica sabendo de alguma coisa nova. É muito bom, muito produtivo. Então, muito obrigada. Tá Obrigado. bom. Qualquer coisa, entramos Valeu em muito. contato. Quando você vier a São Paulo e tiver algum evento Sim, lá vou na mandar União para você. Cultural, você vem nos visitar. Vem ver os Vou sim, trajes claro. típicos, nós temos trajes típicos lá, livros, é onde a Ivana dá aula. Então, aí você pode ser um convidado Legal. especial. Já vou deixar o Rafael lá para ir aprendendo, Ivana. Isso. Exatamente. Aham. Muito bom. Combinada. Muito bom. Podemos Tá bom. encerrar, então, pessoal? Então, Então, tá bom. Então, boa noite para obrigada. todos. Sim. E muito Obrigado. obrigada. Obrigado, Tá. Pedro. Obrigada, Pedro. Boa noite a Boa todos aí pela noite. presença. Boa noite. Boa noite, Tchau. boa noite, boa Boa noite. noite. Tchau.